Tá. E Nilo, o que você pode falar agora desses estágios? Porque, assim, eu, por exemplo, eu tenho um primo, filho de uma prima, né? Primo de segundo grau, no caso. Ele acho que esse suporte 3. Assim, ele não fala, ele tem, como você falou, ele gesticula, é bem agressivo, enfim, acho que nível de suporte 3. Nível de suporte. O autismo... É que antigamente, como é que era falado isso? Fala como é que era e depois explica o que falava nível baixo. O que acontece? Antigamente se falava leve, intermediário e severo. Daí quando você falava leve... Ah, não, é leve, tá tranquilo. Tá, mas você vai hoje, só porque é leve você não vai fazer as terapias, só porque é leve você não vai dar tanta atenção. Existem estudos hoje que mostram que o autismo antigamente leve, né, o número de suicídio dentro do autismo leve é enorme. E aí? Caraca, sinistro. Sinistro, não é? Então, o leve não precisa de atenção? Então, a gente foi mudado as nomenclaturas exatamente para você não deixar um nível ser superior, um nível ser... o severo. Quando você fala severo, então hoje a gente fala nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. E suporte 3 como é que é? Ele não fala, tem dificuldade na fala? São características, são características, né? Tem um nível de suporte 3, por exemplo, que ele não é verbal. Não é verbal e também não é agressivo. Só é um nível de suporte 3. E tem um nível de suporte 3 que é altamente agressivo. Que é verbal, mas é agressivo. Então, assim, o nível de suporte 3 é aquele nível de suporte que precisa, assim, de uma intensificação de terapias muito maior, muito estímulo para ter pouco resultado. Então, assim, você estimula ali um nível de suporte 3 40 horas semanais e você vai obter poucos resultados, mas é necessário você dar esse estímulo, entendeu? O que a ciência fala, né? Então, o nível de suporte 1, por exemplo, 15, 20 horas de estímulos semanais, você já obtém resultados assim, excepcionais. Então, vai variar muito, mas você não pode subestimar um nível do outro. Nível de suporte 1 está tranquilinho. Não tá. O nível de suporte 1 ele precisa também de terapias, ele precisa também de um olhar voltado para ele. Porque ele tem uma compreensão melhor do que o nível de suporte 3 e ele consegue associar muitas coisas. Então, chegaria na adolescência, por exemplo, ele começa a perceber, poxa, meus amigos tudo saindo, indo para festinha, tudo, por que eu não vou? Por que não me chamam? Então, ele começa a notar a discriminação, ele começa a notar as dificuldades que ele tem e precisa se dar atenção para o nível de suporte 1 também. A gente não pode subestimar. Então, assim, hoje os níveis são esses e claro que eu falo o seguinte, se você conhece um autista, Pedro, você conhece um autista e não o autismo. É que cada caso vai ser um caso completamente diferente. Não existe um autista igual ao outro. Todos que eu conheço, é exatamente o que você falou. Todos são completamente diferentes. Existe assim, eles guardam características semelhantes, mas um é diferente do outro. Então, assim, quando se fala de autismo, a gente logo associa a estereotipia, mas nem todos têm estereotipia. Estereotipia são os movimentos repetitivos, né? Ali, movimento de flap, balançar para frente e para trás, andar na ponta dos pés. Tem dificuldade em comunicação e linguagem, mas nem todos têm dificuldade de comunicação e linguagem. Eu tenho aluno meu autista que se eu colocar aqui, vai bater papo com você até amanhã do que interessa a ele, dos interesses dele. Não, eu tenho um filho, tem dois primos meus que são autistas, né? Esse que tem de repente, suporte, acho que suporte 1, cara, ele troca uma ideia, assim, e ele começa a falar, ele gosta de dinossauro. Cara, ele fala e sabe tudo de dinossauro. Tudo. Não, ele começa a trocar ideia contigo e tu começa a viajar nas paradas assim, cara, que parada maneira. Ele sabe muito, assim, é muito maneiro. Cara, eu tenho um aluno meu, ele tem paralisia cerebral e ele é autista. E assim, mas ele tem tem bons estímulos, né? E ele tem uma boa compreensão. Ele tem uma fala bem comprometida, mas ele sabe tudo, absolutamente tudo sobre carro, qualquer carro. Então assim, ele é algo que fascina ele. Daí acaba a aula minha,
Sempre, ele faz uma vez na semana. Eu tenho que sair 5 minutos mais cedo para colocar ele no meu carro, dar uma volta dentro do estacionamento com ele, porque é o que ele curte. Daí eu fico zoando ele, eu falo, cara, olha só, a gente tem que ir pra praia, cara. Colocar o bração pra fora aí, ver as gatinhas, não sei o que, fica maluco. Daí a mãe dele olha pra mim, ai, Felipe, só você pra fazer isso com ele. Então, assim, é o foco dele, ele gosta daquilo e ele conversa sobre aquilo. Eu tenho outro aluno, por exemplo, a gente estava com muita dificuldade com ele. Ele não consegue mostrar interesse por nada. Um aluno assim, nível de esporte 1, pô, escola regular, conversa, bate-papo, mas assim, para ele tanto faz, tanto fez. E eu estava incomodado com isso, porque meu objetivo é ajudar, eu preciso fazer com que a criança tenha interesse no que está fazendo. O que eu vou fazer? Daí eu fui conversar com o pai dele, o pai dele, Felipe, o que ele gosta muito é de Pokémon. Pokémon. Cara, eu não entendo nada, bicho. Nada. Daí eu falei, preciso entender. Comecei a ver ali, daí fui perguntando pro meu filho foi falando também. E comecei durante a aula a usar nome de personagens do Pokémon, não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O moleque começou a ficar fissurado na aula. Um dia antes de ir pra aula, ele já ficava perguntando pro pai dele. Então, assim, a gente usou algo que ele gostava para trazer a atenção dele. Hoje ele faz tudo com a maior motivação do mundo. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.